Glória a Deus. Pega a tua palavra aí, irmãos, a Bíblia Sagrada, e abra no Salmo 33, amém? Vai abrindo aí, Salmo 33. Glória a Deus. O júbilo do crente na contemplação das obras de Deus, amém? Glória a Deus. O júbilo do crente, do servo de Deus, na contemplação das obras de Deus. A palavra diz assim: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Em algumas tradições pertence o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça, o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe o abismo em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salva com a grandeza do seu exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porque temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos, amém? Glória a Deus. Os olhos do Senhor estão sobre os que os temem, que esperam na sua misericórdia para livrar a alma da morte e para conservar os vivos. A nossa alma espera no Senhor. O versículo 16: não há rei que se salva com a grandeza do exército, nem homem valente para livrar com a sua muita força. E os olhos do Senhor estão sobre os que os temem, para lhe abençoar, para estar com Ele. Irmão, Deus quer nesta noite, nesse lugar, mostrar para cada um de nós a nossa posição diante dEle, amém? Nosso posicionamento diante do Senhor, porque muitas vezes a gente perde nosso posicionamento diante do Senhor, e eu sei o que eu estou falando. Posicionamento de vitorioso, de adoradores, de filhos de Deus. Muitas vezes a gente perde nós colocamos a nossa confiança tanto em nós mesmos, nossa capacidade, nosso recurso, nosso dinheiro, nossa maneira de agir, de ser, e às vezes esquecemos que somos adoradores do Senhor. Ele começa dizendo aqui, no versículo de número 1, ele fala: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos pertence o louvor. Pois aos retos pertence o louvor, ou seja, aos retos, aos filhos de Deus, pertence o louvor, pertence a adoração. E muitas vezes a gente vem para a igreja atrás de receber tantas bênçãos do Senhor,
receber tanto recurso do Senhor. E às vezes a gente esquece que nós somos adoradores do Senhor e que para nós pertence o louvor. Talvez você ainda não está conseguindo entender isso que eu estou querendo dizer para você. O louvor a Deus, e ele foi falando, olha o que ele fala: louvai o Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas, cantai a Ele com cântico novo, cantai com Ele com muito júbilo, regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois a eles pertence o louvor. Ele está falando para a gente nos posicionar diante do Senhor, entender que nós somos responsáveis pela adoração a Deus. Você já parou para pensar nisso? E não está dizendo aqui dessa adoração que a gente faz em conjunto, coletivamente aqui na igreja. Está dizendo para nós nos posicionar como verdadeiros adoradores, porque o louvor a Deus é de pura responsabilidade nossa. É de pura responsabilidade nossa. Aos justos, aos retos, pertence o louvor. Ou seja, o louvor é de responsabilidade plena e totalmente da igreja a Deus. E muitas vezes a gente esquece disso. A gente adora a Deus da nossa maneira, do nosso ser, mas a gente esquece que nós fomos substituídos. Esse louvor a Deus, essa adoração a Deus, Deus ele é um ser que ele habita no meio dos louvores. E nunca houve um momento que Deus não estivesse sendo adorado e louvado. E o louvor a Deus, tanto no céu como na terra, não deve parar, irmãos. Marca bem isso. É por isso que Satanás luta tanto contra a nossa vida. É por isso que o diabo faz de tudo para parar o crente, para parar o servo de Deus, colocando adversidade, colocando tantas coisas na vida, tentando fazer ele parar o louvor, parar a adoração a Deus. E ao crente, ao servo de Deus, aos retos de coração, pertence o louvor a Deus. Como Deus era sempre digno de louvor, sempre digno de ser adorado, lá na glória dele, ele levantou um querubim ungido para prestar a ele o louvor. E o louvor a Deus ali, a adoração a Deus era de plena responsabilidade. Marca bem isso, desse querubim ungido que hoje é conhecido como Satanás. Todos nós conhecemos isso. Eu não quero entrar bem nessa parte, mas todos nós conhecemos a história, que Satanás ele era no céu, o querubim ungido, responsável pela adoração a Deus, responsável pelo louvor a Deus. E se você for para Isaías, para Ezequiel, você for se aprofundando ali, você vai ver o quanto que ele era responsável de toda a adoração a Deus. Era ele que colocava todos os anjos de Deus em harmonia para prestar a Deus o perfeito louvor. E a Bíblia fala: ele elevou o seu coração por causa da sua formosura, e ele desejou que aquele louvor tão perfeito a Deus fosse para ele mesmo. O louvor a Deus era de plena responsabilidade dele. Ele tinha que reger todo o coro de Deus, todos os anjos, toda a adoração a Deus era de plena responsabilidade dele. Colocar todos os anjos em harmonia, todos os anjos em louvor, prestando a Deus a adoração perfeita. A Bíblia fala que ele elevou o seu coração por causa da sua formosura, e ele desejou que aquele louvor fosse para ele. E Jesus falou assim: eu vi Satanás caindo do céu como um raio. E Deus expulsou de lá, e Deus o amaldiçoou e se tornou esse demônio que é hoje. Aí a Bíblia fala no livro de Apocalipse, que chamando ele de o dragão, a antiga serpente, diz que ele levou, quando ele foi expulso de lá, ele levou com ele o quê? 1/3, né, pastor? Dos adoradores do céu. 1/3 é você dividir um inteiro em 3 partes, uma daquela parte. Você pega uma laranja e divide ela em 3 partes, a terceira parte, 1/3 dos adoradores do céu foi levado com ele, que é esse bando de demônio que existe aí hoje, atrasando na vida de muita gente. Você imagina isso, irmãos? A Bíblia fala que os anjos de Deus são milhares e milhares, podemos dizer que são milhões de milhões. E naquele dia que isso aconteceu, pastor Wagner, 1/3 dos anjos foi retirado. O dragão, a antiga serpente, passou a sua cauda e levou 1/3 dos anjos.
E parece que eu posso ver, pelos olhos da fé, da imaginação, parece que eu posso ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo, olhando para os restantes dos anjos que sobrou, olhando para a glória de Deus, toda aquela imensidão de glória, todos aqueles milhões e milhões e milhões de anjos, e Deus vê que uma terça parte não está mais ali. Irmão Josué e meus irmãos, parece que eu posso contemplar pelos olhos da fé Deus dizendo: 1/3 dos nossos anjos, dos nossos adoradores, o céu, naquela noite, ou naquele dia, ou naquele momento, 1/3 se retirou, foi levado. Podemos dizer que talvez um anjo se aproxime de Deus e fale assim: Deus, 1/3 dos anjos adoradores foi retirado dos céus. O Senhor vai fazer mais anjos, não vai? O pai olha para o filho e fala: está preparado, filho? Porque agora você vai buscar os verdadeiros adoradores. Você vai buscar aqueles que vão substituir, aqueles que vão adentrar aqui para adorar o Pai em espírito e em verdade. Eu não vou construir mais anjos para substituir 1/3 dos anjos que perdeu. Nós vamos procurar os verdadeiros adoradores. Foi por isso que Jesus chega para a mulher samaritana e diz: o meu Pai procura os verdadeiros adoradores. Por isso que a Bíblia fala: aos santos, aos justos pertence o louvor. É por isso que às vezes Satanás olha para você com tanta ira, porque ele sabe que você está sendo substituído, que ele está sendo substituído, que você está entrando no lugar que era dele. Que agora aquele louvor, aquela adoração que pertencia a Deus, que estava ali de responsabilidade dele, agora é de responsabilidade sua. É trabalho seu, é dever seu. Deus quer te abençoar, Deus quer te usar, Deus quer fazer muitas coisas na sua vida, irmãos. Mas uma coisa é de responsabilidade sua: adorar a Deus em espírito e em verdade. Você pode perceber que Deus, ele levanta pastor, Deus levanta missionário, Deus capacita obreiros, Deus levanta cooperadores, Deus prepara o povo dele para a boa obra, e às vezes leva um bom tempo preparando. Mas em matéria de louvor a Deus, Deus procura os verdadeiros adoradores. E se Deus procura os verdadeiros adoradores, é porque também existem os falsos. Por isso que ele está dizendo aqui na palavra: regozijai-vos no Senhor, no versículo 1. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos pertence o louvor. Convém o louvor, é seu louvor a Deus. Louvai o Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério do quê? De 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Tocai bem, ou seja, faça a coisa certa. Faça a coisa do jeito que é para fazer. Faça a coisa com santidade. Faça a coisa se posicionando na presença de Deus. Ou seja, faz a coisa certa. Lembra que você é um adorador. Eu sou um servo de Deus. Eu sou um obreiro. Eu sou um pastor. Eu sou isso, aquilo, irmão. Eu sou pequeno demais. Eu sou falho. Eu erro demais. Irmão, você é um adorador. Você serve a Deus. Ele escolheu você, Ele achou você. Jesus te procurou entre os milhares de milhares e te encontrou. Ele colocou você para prestar a Ele louvor. Você lembra que Deus, ele conversando ali com Satanás, ele chega para Deus e ele fala: olha, Deus fala para ele: você observou meu servo Jó? Deus fala para Satanás: tu tem observado meu servo Jó, homem íntegro, sincero, temente a Deus e se desvia do mal. Ou seja, ali então Satanás fala para Deus: mas o Senhor tem o abençoado, ele é meu servo, ele me honra, ele me louva, ele é um adorador. Aí Satanás fala: mas você tem abençoado ele, você tem prosperado ele, e aí tira tudo dele, pode tirar tudo dele que ele tem.
E o que acontece? Vem a perca dos bens, vem a perca dos filhos, vem a doença sobre o corpo dele e tudo mais, mas ele continua no posicionamento, ele continua vendo no que ele foi chamado, ele continua entendendo que ele é um adorador a Deus e continua adorando a Deus. E um dia a mulher de Jó, eu creio nisso, eu creio que isso aconteceu. Um dia a mulher de Jó passa perto de Jó, um homem que era muito rico, tinha muitos amigos, está ali agora todo enfermo, se apodrecendo vivo, uma enfermidade que vem da cabeça até nos pés, os cães lambendo as suas feridas, tudo pobre na vida, tudo sofrendo, tudo cheio de enfermidade. E a mulher dele passa perto dele e escuta algo inesquecível, algo inexplicáveis. Ela escuta ele cantando: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me une a ti, sempre hei de louvar o nome. Meu Deus, Jó, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Você perdeu tudo que você tinha, você perdeu todos os seus filhos, você perdeu todas as suas riquezas, você está enfermo e você ainda está adorando esse Deus. Amaldiçoe esse Deus e morra. Posicionamento de adorador a Deus. Eu adoro pelo que Ele é, eu louvo a Ele pelo que Ele é. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Criador, Ele é o meu Deus. Nu saí do ventre da minha mãe, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. E Deus dá uma visão para Jó. Deus dá uma visão para Jó, que Jó viveu praticamente mais de 1000 anos antes de Jesus ir ao mundo. Mas Deus dá uma visão para Jó. Deus dá uma visão de uma cruz vazia e de um sepulcro vazio. E ele fala assim: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele está vivo, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é o Senhor, e eu sei que o louvor a Ele pertence a mim. Agora nós não, nós temos o Espírito Santo, nós temos Jesus já morto e ressuscitado ao terceiro dia. Nós temos a força de Deus em nós, que é o poder do Espírito Santo. E assim mesmo, na hora das tribulações, na hora dos louvores, na adoração, na hora das tribulações, das aflições, da adoração a Deus, o louvor a Deus, a gente breca. A gente breca. A gente fecha a nossa boca, porque a gente não percebe que o verdadeiro adorador, a nós, a igreja, pertence o louvor a Deus. É de pura responsabilidade nossa. Jó entendeu isso antes da hora, antes do tempo. Ele entendeu, ele olha a cruz vazia, ele olha o sepulcro vazio, ele entende: eu sou um adorador a Deus e o louvor a Deus pertence a mim. Por isso que ele está dizendo aqui na palavra: regozijai-vos o Senhor, vós justos, pois aos céus pertence o louvor. Louvai o Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério. Presta atenção nisso, com saltério de 10 cordas. Marca bem essa palavra, saltério de 10 cordas. Você vai ler na Bíblia, em várias passagens você vai encontrar essa palavra, saltério de 10 cordas. Com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor, saltério de 10 cordas, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça, o juízo, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Porque a palavra do Senhor é reta e as suas obras são eternas, são perfeitas, são boas. Tocai a Ele com saltério de 10 cordas, porque a palavra dele é reta. Tem uns estudiosos da Bíblia que diz que o saltério de 10 cordas era um instrumento que continha 10 cordas e que se tocava direto com as mãos dele. E tem uns que aplica ele a um complemento de todos os salmos. Quando se diz louvai o Senhor com saltério de 10 cordas, porque a palavra do Senhor é reta e perfeita, está dizendo: aplica a palavra de Deus na adoração da sua vida.
Porque o saltério de 10 cordas me faz lembrar dos 10 mandamentos. E Jesus resumiu os 10 mandamentos em duas coisas: amará o Senhor, o seu Deus, sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o teu ser, e ao seu próximo como a ti mesmo. E ele fala: a palavra de Deus é perfeita. Quando eu entendo que a palavra de Deus é perfeita, e quando eu entendo que a responsabilidade do louvor é meu, eu tenho que entender que a minha própria vida servindo a Deus, as minhas próprias atitudes, mesmo sozinha onde estiver, ela já está louvando a Deus. A minha vida, as minhas atitudes, as minhas ações, sem eu abrir a boca, eu já estou prestando a Deus louvor. Eu já estou fazendo com que os outros glorifiquem a Deus, olhando para a minha vida, da minha maneira de ser. Aonde eu estiver, com as minhas atitudes, com todo o meu ser, Ele glorifica e exalta a Deus, sem eu precisar falar para ninguém. Os outros têm que olhar para mim e dizer: você é diferente. Como já aconteceu comigo várias vezes, eu tenho certeza que já aconteceu com você. Você é diferente, tem algo em você diferente. Ou seja, o nome de Deus sendo glorificado em você, porque a palavra de Deus está viva em você, porque você está vivendo a palavra de Deus na sua vida. Agora, quando a nossa vida, irmãos, não está enquadrada na palavra de Deus, a gente é adorador só dentro da igreja. A gente só ergue a mão dentro da igreja, a gente só canta bem dentro da igreja, porque lá fora a palavra de Deus não fala na nossa vida. Por isso que ele está dizendo aqui, olha: cantar ele um cântico novo, tocai bem com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. A palavra dele é reta, as obras dele são fiéis, são puras, são com exatidão na nossa vida. Então aonde eu estiver, eu tenho que entender que é uma palavra que eu devo seguir, que eu devo praticar, e que ela faz eu me tornar um verdadeiro adorador a Deus. Aí, irmãos, presta atenção. Ao versículo 5: ele ama a justiça, o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o seu exército, dele, pelo Espírito da sua boca. Há um Espírito que sai da boca de Deus para liberar a palavra dele para a tua vida. Você lembra quando Pedro estava dentro do barco? Lá dentro do barco, Pedro lá dentro do barco, e os discípulos tudo apavorados, Jesus vindo, andando sobre as águas. E de repente alguém veja Jesus vindo, andando sobre as águas, e ali os discípulos ali dentro tudo apavorado. E Pedro fala assim, aí Jesus logo já adiante, né, irmão? Não tema, sou eu, pode ficar tranquilo. Continua no seu posicionamento de adorador, de louvor a Deus. Continua sendo esse adorador que você é. Acalma o seu coração. Aí Pedro, ele diz assim: Senhor, se é tu mesmo, manda eu ter contigo andando sobre as águas. Ou seja, ele está dizendo: libera a tua palavra. Eu quero viver a tua palavra. Eu quero que a tua palavra seja na minha vida real, perfeita, seja uma palavra que realmente venha trazer essa mudança na minha vida. E Jesus libera a palavra, fala: pode vir. E Pedro sai dentro daquele baita barco e coloca os pés sobre as águas e vai andando sobre as águas, como se ele estivesse andando no chão sólido. Mas primeiro ele fala: se és tu mesmo, Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Ele fala aqui, irmãos: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o seu exército. Foram feitos o quê? Os céus e todo o seu exército, pelo Espírito que sai da sua boca. Há um Espírito que sai da boca de Deus para fazer a palavra se tornar verdade na sua vida, para a palavra ser liberada para você andar sobre as águas. O verdadeiro adorador, ele pega a palavra de Deus, ele fala: Deus, libera essa palavra para mim, Senhor. Libera a sua palavra para mim, faz com que ela seja real na minha vida. E Deus fala: pode vir, porque é um Espírito sobre a sua vida, que saiu da minha boca, da minha palavra. E toda palavra sai da boca de Deus para nós, para tornar na sua vida a minha palavra real. Aí ele fala aqui, irmãos: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e a terra e todos os seus exércitos, pelo Espírito da sua boca. Há um exército, há algo de Deus para ser realizado na sua vida. Há um entendimento que eu tenho que ter na minha vida, de entender que Deus quer abrir o céu sobre mim, quer fazer a palavra dele se tornar real sobre a minha vida e fazer eu andar sobre as águas. Ou seja, no meio das minhas aflições, no meio das minhas tribulações, no meio das minhas lutas, eu estou andando sobre as águas. Há um Espírito que saiu da boca de Deus para se tornar a palavra real para mim.
E eu continuo sendo adorador. Continuo sendo adorador. Continuo adorando a Deus. Continuo entendendo que o louvor é de responsabilidade minha a Deus. O louvor é de responsabilidade sua a Deus. Aonde você estiver, na aflição, na luta, na dor, você sai do barco que você está, você sai da aflição que você está, e você caminha sobre as águas, porque é uma palavra liberada, há um Espírito que saiu da boca de Deus para você. Ou seja, Deus está falando: eu estou contigo, eu estou enviando a você, eu estou dando a minha palavra a você, estou ordenando a você, estou mandando a você. Vai, faz, vai, seja, vai, tenha. Há um exército para você. Há um exército. Ele fala que há um exército. A palavra do Senhor: foram feitos os céus e todos os seus exércitos. Do nada Deus diz: haja, acontece. Vem o sol, vem as estrelas, vem a lua, venha os animais, venha. Agora nesse momento as águas brotam, animais marítimos para todo lado, e vai acontecer. Agora você acha que Deus não vai liberar a palavra dele para você? Há um exército de Deus sobre a sua vida. Há uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida. Há uma ordem de Deus sobre a sua vida para dizer: venha, aconteça, tenha, recebe, você é. E a gente vai limitando o poder de Deus. Ele fala: ele ajunta as águas do mar como no montão, põe o abismo em tesouros. Tema a terra, tema toda a terra ao Senhor, todos os moradores do mundo, porque ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O que você quer que apareça na sua vida, meu irmão? O que você quer que aconteça na sua vida? Meditou aí? Pensou? Que transformação que você quer que aconteça? Você está entendendo um raciocínio? Ele falou e logo tudo aconteceu. Presta atenção nisso aqui, ó. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todos os seus exércitos. Pelo Espírito que sai da sua boca, ele ajunta as águas do mar no montão, põe o abismo em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam todos os moradores do mundo, porque ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. É a ordem do Senhor, ele fala e acontece. Pode vir o inferno, pode vir os homens, pode vir a política, pode vir a ciência, pode vir os anjos, pode vir os principais e potestades, pode vir quem for. Há um exército de Deus, há uma ordem de Deus, há uma glória de Deus sobre a sua vida, e nada pode parar. Agora ele fala assim: temam o Senhor, todos os moradores da terra. Irmã, ele está falando para temer o Senhor. E muita gente nem entende mais o que é o temor ao Senhor, nem se posiciona mais com temor, irmão Erasmo. Não se posiciona mais, não sabe nem mais o que é temor a Deus. Se faz em piada usando o nome de Deus, briga com o nome de Deus, leva a Deus como se ele fosse um homem qualquer dessa vida. O mundo se perdeu o respeito, o temor a Deus, e muitos evangélicos estão no mesmo caminho. Não entende mais nem o que é o temor a Deus. Temor a Deus é ter medo de Deus. Temor a Deus é não querer desapontá-lo, é não querer desagradá-lo. Temor a Deus é reverência a Ele, é saber que Ele é soberano, é saber que Ele está acima de tudo nessa vida, é saber que Ele tem todo o poder, é saber, não é ter medo de Deus, é não querer desapontá-lo. Temer a Deus é saber que Ele é soberano sobre todas as coisas, e que Ele pode abrir o céu sobre você. Ele fala aqui claramente: Ele ajunta as águas do mar no montão, põe o abismo em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurado é a nação, ou seja, bem-aventurado é a família, bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é o casal, bem-aventurado é a pessoa que ponha o Senhor, que escolheu o Senhor e põe o Senhor como seu Deus. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus, está vendo todos os filhos dos homens, da sua morada contempla os moradores da terra. Ele se curva para te ver, irmãos. Ele se curva para receber o teu louvor e a sua adoração a Deus.
A mulher samaritana falou para Deus assim, para Jesus assim: olha, os nossos pais adoraram nesse monte. Ela começa a apontar os montes que teve as suas adorações a Deus, que teve os seus envolvimentos com Deus, seus acontecimentos com Deus. Aí ela fala assim: mas vocês falam que é em Jerusalém o verdadeiro lugar de adorar a Deus. Aí Jesus fala: olha, nem nesses montes, nem em Jerusalém, mas a hora vem, e já chegou, ele fala, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí quando eu entendo isso, eu me posiciono diante de Deus com todo temor a Ele. E eu falo para Deus, quando eu começo a adorar a Deus, começo a louvar a Deus, Deus começa a liberar o Espírito dEle na minha vida, sobre a sua vida, o poder dEle sobre a sua vida. E Ele começa a entender, Ele começa a mostrar para nós, para a gente entender que Ele é soberano, que Ele pode mudar toda a sua vida. Tem coisa na sua vida, na sua casa, no teu ser, no seu coração, que precisa de mudança, que precisa de transformação. E você às vezes fica angustiada, fica pensando: meu Deus, será que a minha vida não vai acontecer isso, não vai ter essa mudança? Entenda que Ele falou e tudo aconteceu, mandou e logo tudo se fez. Se Ele tem esse poder de falar e acontecer, de dar ordem e a coisa acontecer pela palavra dEle, talvez o que está faltando é o meu posicionamento, é o seu posicionamento de verdadeiro adorador diante dEle. De dizer: Senhor, eu sei que o Senhor se curva para ver o que está se passando no coração dos homens, para ouvir as orações dos homens. Senhor, eu sei que o Senhor tem todo o poder de falar a Tua palavra. Quando ela é falada, ela é liberada, ela faz as coisas acontecer. Mesmo que não tiver nada ali, o Senhor faz aparecer. Mesmo que não tiver como acontecer, como não tem explicação para acontecer, o Senhor faz acontecer. Porque Ele libera a palavra dEle, tudo acontece. Ele libera o Espírito dEle, tudo acontece na minha vida. Então quando eu me apresento diante de Deus com o meu coração, eu tenho que falar para Deus: Deus, vai tirando de mim, rasgar o meu coração diante de Deus e dizer: Deus, tudo aquilo que está impedindo de eu ser um verdadeiro adorador e de receber a transformação da Sua palavra, a liberação da Sua palavra para a minha vida, meu Deus, eu quero hoje fazer um concerto com o Senhor. Porque muitas vezes o nosso coração, irmãos, ainda tem muitas coisas que devem ser tratadas e tiradas para a liberação da palavra, para a liberação do poder de Deus, para o posicionamento de um verdadeiro adorador a Deus acontecer na minha vida. Do mesmo jeito que Pedro falou assim: Senhor, se for Tu mesmo, manda eu ter contigo sobre as águas. Deus quer falar isso para nós hoje. Há uma palavra que eu quero liberar para o seu coração. Deus diz, Ele fala de um tesouro escondido. Ele fala aqui do tesouro escondido. No versículo 7, Ele ajunta as águas do mar como no montão. A Bíblia fala que as águas do mar no Apocalipse são nações e povos. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em tesouros. Jesus falou assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E muita gente pensa assim, que as portas do inferno são portas que o diabo vai colocar na sua vida para prevalecer contra você. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor. Não prevalecerão contra a minha igreja. Ou seja, quando a bênção do Senhor, quando o posicionamento de um verdadeiro adorador, quando o diabo entende isso, que você está sendo colocado ali para adorar a Deus, que você vai assumir o lugar dele, que o louvor que pertencia a Deus, que era a responsabilidade dele, agora é sua responsabilidade, ele vai colocando portões para fechar a sua vida. Por isso que diz, Jesus falou: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Todo o impedimento de Satanás, todos os fechamentos do diabo, tudo não prevalece contra o verdadeiro adorador, contra aquele que verdadeiramente abre o coração e exalta a Deus sem olhar, sem adorar a Deus porque comprou um carro novo, sem adorar a Deus porque o bolso está cheio, sem adorar a Deus por causa disso, aquilo, mas pelo que Deus é, temido em toda a terra, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o soberano de Israel.
se posicionando diante dele e adorando a ele, os portões do inferno, as portas do inferno, aquilo que o diabo foi colocando no seu caminho para você tropeçar e cair, os impedimentos que o inferno foi colocando, vai caindo por terra, vai sendo detonado, vai caindo por terra, porque não vão prevalecer contra a minha igreja. E ele fala assim, ele pega os bons tesouros que foram ocultos e abre para a sua vida, tesouros de Deus abertos sobre você, quando você se posiciona como verdadeiro adorador. Por isso que ele fala nesse versículo 7, ele ajunta as águas do mar, os povos como no montão, e põe os abismos em tesouros, tema toda a terra. Ao versículo de número 16, não há rei que se salve com a sua grande grandeza do seu exército, nem homem valente que livra pela sua grande força. Para de lutar contra você mesmo, contra a sua força, para de lutar e se entrega a Deus. Ele diz, o cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém, todo o seu recurso, tudo que você tem, todo o teu ser, não tem serventia, mas somente a Deus. Paulo e Silas na prisão, amarrado, acorrentado, prenderam eles num tronco, açoitaram tanto as costas dele, todo o ser dele, que estava em carne viva, e eles ali presos, amarrados, acorrentados, irmã, acorrentados. E aí eles falam assim, um para o outro, o que te resta aí? Só me resta a voz, e por isso eu posso cantar. Paulo, vamos louvar, vamos cantar. E quando eles começaram a cantar, quando eles começaram a louvar a Deus, o milagre aconteceu, as cadeias caíram, o anjo tremeu, toda aquela cadeia naquela noite, porque eles entenderam que eles são o quê? A eles pertence louvor a Deus, adoração a Deus, pertence a Ele. Aí Deus trata com o nosso coração nesta noite, aí Deus trata com a minha vida nesta noite, aí Deus mostra para nós que é uma palavra, que é um saltério de 10 cordas, que é um cumprimento da palavra que eu devo seguir. Há uma lei que eu devo cumprir na minha vida, que é a lei de Cristo, que é a lei da palavra de Deus. Há uma lei que eu devo seguir, que eu devo andar corretamente com ela, que eu devo temer ao Senhor. Há um lugar que eu devo me esconder de Jerusalém, no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Impotente descansará. Quando Adão e Eva pecou, as primeiras coisas que eles fizeram foram o quê? Se esconder de Deus. E Deus parece para eles e fala, onde vocês estão? Ouvi a sua voz soar pelo jardim e me escondi, porque eu estava nu. Davi falou assim, eu me escondo em Deus. Eu entendo que eu sou um adorador e não vou me esconder, então eu vou me esconder em Deus. Vou me esconder no louvor a Deus, na adoração a Deus, naquilo que Deus é para a minha vida, naquilo que Deus pode transformar a minha vida, liberar a palavra dele para a minha vida. Por isso eu vou temer a Ele, vou entender que eu devo temer a Deus e respeitá-lo, Ele acima de tudo, e amá-lo pelo que Ele tem feito na minha vida, e adorar Ele constantemente. Se coloca de pé, irmão, deixa eu orar por você, em nome de Jesus, aleluias. Se você puder, põe a sua mão no seu coração assim, e feche os seus olhos. Meu Deus querido, quantas vezes, Senhor, quantas vezes, meu Deus, a gente perde o foco daquilo que nós somos, daquilo que o Senhor nos comprou para ser, meu Deus. O Senhor nos comprou para ser verdadeiros adoradores, e nós estamos partindo para a glória, Senhor. Quantos anjos e homens e mulheres e servos do Senhor já estão diante do Senhor nesta noite, nesse momento que nós estamos aqui, eles estão diante do Senhor te adorando. Que privilégio, meu Deus. Que nem o salmista diz no Salmo 34, Senhor, que privilégio tem o pardal de morar no teu templo, de estar próximo do teu templo. Que privilégio tem aqueles que trabalham dentro do teu templo, eles te adorarão continuamente. Oh Senhor, quantas vezes, meu Deus, as aflições desse tempo presente, as lutas, as adversidades querem me fazer calar, mas nesta noite eu entendo, Senhor, no meu coração eu entendo que o Senhor me chamou para ser um verdadeiro adorador. O Senhor me deu esta responsabilidade de prestar ao Senhor louvor. Por isso nós vamos continuar te adorando em espírito e em verdade, Senhor.
Aonde eu estiver sozinho ou com alguém, Senhor, serei um adorador a Deus, prestarei louvor ao Senhor, meu Deus. Por isso, meu Deus, nesse coração desse homem hoje, dessa mulher que se encontra aqui, que são teus adoradores, Senhor, trabalha nesse coração, Senhor. Tudo aquilo que tem, meu Deus, trazido desconforto, meu Deus, trazido entristecimento, Senhor, tudo aquilo que tem feito essa mulher se calar diante de Ti, Senhor, tira nesta noite essa dor, meu Deus, e deposita a Tua palavra, vindo da sua boca, do Teu Espírito que sai da sua boca, a verdadeira palavra viva que transforma, o Teu Espírito que faz, meu Deus, ser liberado um exército de coisas grandes na vida dele, na vida dela. Ah, meu Deus querido, aleluias, coisas grandes está para chegar na sua vida, assim diz o Senhor para o seu coração nesta noite. Assim diz o Senhor para você nesta noite, que o Senhor vai liberar para você os tesouros que estão escondidos sobre a sua vida, Ele vai trazer, aleluia. Então somente continue levantando as suas mãos e adorando a Ele, exaltando a Ele, e não perca o temor a Ele, não perca o foco, não perca a visão de Deus, não perca a adoração a Deus, não perca, porque Ele está entrando com providência sobre a sua vida, diz o Senhor, aleluias. Oh Deus querido, oh Deus, esse coração entristecido, o Senhor está nesta noite enchendo com o gozo dos céus, enchendo a sua alma, o seu espírito nesta noite, e liberando sobre você a palavra dEle, porque Ele falou e tudo aconteceu, mandou e logo tudo se fez, e o Senhor está mandando sobre você hoje coisas grandes na sua vida. As portas do inferno não vão prevalecer, não vão prevalecer, porque os céus estão abertos sobre você. Há uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida, há um tesouro de Deus sendo derramado sobre você, há um temor de Deus sobre você, e a Ti convém o louvor, pertence o louvor a Deus, aleluias. Eu vou continuar te adorando, Senhor, na beleza da sua santidade, vou continuar te adorando, Senhor, vou continuar, meu Deus, me derramando aos seus pés, porque tudo a Ti entregarei, tudo a Ti confiarei, Senhor, porque o Senhor é soberano, porque o Senhor é Deus, que pode fazer coisas novas na minha vida, que pode liberar coisas novas sobre a minha vida, que pode trazer coisas grandes sobre a minha vida. Teu poder é ilimitado, Senhor, Teu amor é ilimitado, todo o poder é Teu, todo o amor pertence a Ti, toda a glória é Sua, meu Deus, e nós somos os Seus adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde, Deus te abençoe e te protege, Deus derrama sobre você o Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Tome o seu assento, meu irmão, minha irmã, para glorificar a Deus. Irmãos, continue adorando o Senhor acima de todas as coisas, e continue orando pela minha vida, pela igreja de Badibacite, amém? Ore bastante, para que Deus levante naquele lugar. Tem muitos adoradores que ainda estão lá, pode tomar você, irmã, que estão ainda lá no império das trevas, que são adoradores, que serão resgatados a Deus. Continue orando, para que Deus faça uma grande obra ali, no nome do Senhor Jesus, amém? Vou dar a palavra para o pastor, em nome do Senhor.